Galerinha, então vamos lá para mais uma das nossas aulas de Química, né, nesse projeto aí do EAD. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as reações químicas, que são, né, de extrema importância, né, porque na verdade é o nosso foco de objetivo, nosso foco de estudo na Química. Então, como a gente está falando sobre as quantidades, né, sobre isso, né, mol, a gente vai falar sobre as reações químicas para ver como que isso tudo influencia na reação na matéria. Então vamos lá, começando com a nossa aula de hoje, vamos explicar o que são as reações químicas, tá? Então olha só, gente, o que é uma reação química? A gente estudou lá no início da química que a química é o estudo da matéria e as suas transformações. Então, a reação química é nada mais nada menos que a transformação da matéria. Então, as reações químicas são transformações que envolvem alteração, quebra ou formação nas ligações entre partículas, átomos, moléculas ou íons da matéria, resultando na formação de novas substâncias com propriedades diferentes das anteriores. Então, olha só, aqui do lado nós temos um pequeno vídeo mostrando uma reação química. Olha que interessante, né? A gente sempre gosta de ver coisas que saiam fumaça, que peguem fogo como reação química. Então, como vocês podem ver, nem sempre tem uma visualização assim, né? Mas uma reação química geralmente ocorre com a mudança de cor, evolução de calor ou luz, formação de uma substância volátil, ou seja, um líquido que evapora facilmente, formação de gás, entre outros. Beleza? Aqui, como a gente pode ver, tem um monte dessas observações aqui, dessas ocorrências que a gente pode falar. Então, isso é uma reação química. Agora, reação química é diferente de uma equação química, que é o que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, o que é uma equação química? Vamos lá, vamos aqui no nosso lapisinho aqui para a gente poder fazer algumas anotações. Uma equação química expressa por escrito o que ocorre em uma reação química. Ah, então acho que eu já entendi. Uma reação é o que a gente vê, que a gente observa. E uma equação é como a gente expressa essa reação, ou seja, como a gente escreve essa reação. E aí, olha só, é importante entender que como eu tenho numa reação uma transformação, então uma reação química ela sempre vai dizer uma transformação, ou seja, um antes e um depois. Por isso ela vai ter sempre esse formato aqui, ó, reagentes e produtos. E entre um e o outro tem uma seta que indica a transformação. Então, olha só, reagentes são as coisas, as substâncias que vão reagir, que vão estar no início da reação. E após a reação estar completa, eu vou gerar novas substâncias, a qual eu vou chamar de produtos. Então, sempre vou ter esse formato. No slide anterior, vimos uma reação, aquela reação que a gente viu bonita, com gás saindo, entre os reagentes alumínio e iodo, né? O alumínio a gente conhece. O alumínio é aquele metal utilizado nas janelas, panelas, entre outras coisas. O iodo, ele é um sólido que facilmente sublima, ou seja, ele vira gás. Então é um sólido roxo que quando você tem ele transforma também, você vira um gás roxo, como a gente viu ali naquele vídeo. E aí o que acontece? Quando eu boto o alumínio e o iodo em contato, eu formo o iodeto de alumínio. E durante essa reação, que é muito espontânea, eu tenho aquela explosãozinha acontecendo, eu tenho liberação de calor, liberação de gás. Então é uma equação, uma reação muito visual. E aí, como que eu expresso a equação química dessa reação? Então, ao invés de eu escrever que o alumínio reage com o iodeto, liberando gás, formando iodo, eu vou simplesmente usar os símbolos Al, representando o alumínio, e 2, representando a substância iodo. E aí, esses dois reagem se transformando em iodeto de alumínio, o Al3. Então, olha como é bem simples representar essa reação. Percebam aqui que a gente tem duas situações. Eu tenho Al2 e Al3, que são as substâncias, e na frente delas eu tenho 2, 3, 2, que são quem?
que são os nossos coeficientes. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Na equação química, sempre vamos ter, como eu falei para vocês, reagentes, primeiro membro, e produtos, segundo membro. E aí, o que vai ter de participação? Eu vou ter as fórmulas, nesse caso, H2O2 e H2O, H2O2 e H2O, que indicam quais são as substâncias participantes da reação. Lembrando que as que estão antes da seta são os reagentes. E as que estão depois da seta são as substâncias que formam os produtos. E na frente eu tenho os coeficientes estequiométricos, ou simplesmente coeficientes. 2, 1, 2. 2, 1. Eu não preciso colocar. E 2. Esses coeficientes indicam a proporção de moléculas que participam da reação. Como assim proporção? Quantas moléculas de cada um estão proporcionalmente participando da reação? Vamos lá. As fórmulas dão um sentido qualitativo. O que quer dizer isso? De quais as substâncias? Qual é o que acontece? Enquanto os coeficientes dão um sentido quantitativo, ou seja, o quanto que está reagindo, o quanto que está produzindo. E aí, olha que legal, a gente estava falando de mol na nossa aula anterior. E aí, que interessante que eu tenho aqui. Esse 2 aqui vai dizer justamente quantos mols dessa substância H2 está participando da reação. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho que ter 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2 para produzir 2 mols de H2O, 2 mols de água. Então, esse 2 aqui, esse 1 que eu não preciso colocar e esse 2 aqui indica quantos mols, então quantitativo, eu tenho de cada substância na reação. Olha que bacana, né? Olha que legal. Então, o que a gente vai ter aqui? Quantitativo e qualitativo. Por falar em qualitativo, vamos pensar no seguinte: como que uma reação ela vai se expressar em termos da quantidade de reagentes e de produto? Para isso, a gente vai falar da lei da conservação da massa, ou, como ela é mais conhecida, lei de Lavoisier. Lavoisier, que é esse camarada aqui, ó, nosso querido Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, que é considerado o pai da química. Entre vários efeitos que ele teve, o principal foi a criação de um livro chamado Princípio de Química, a qual surgiu novas regras de como falar o nome das substâncias, muitas técnicas que ele descreveu que gerou, então, um grande manual, vamos dizer assim. Então, a partir desse livro, a química ela surgiu como ciência moderna, algo mais, não assim, mistura as coisas de qualquer jeito, se transforma como os alquimistas faziam, não. Como uma ciência, como um método, como uma regra. Então, isso foi um marco muito importante. Lavoisier, ele participou dessa revolução na química e também participou de uma outra revolução histórica muito famosa, que foi a Revolução Francesa. Caramba, né? Que legal isso, né? Então a química, o cara da química ali, o Antoine Laurent Lavoisier, foi o cara que também ali estava no momento histórico da Revolução Francesa. E a gente brinca, que ele teve duas revoluções e as duas fizeram, a vida dele se transformar. A primeira foi a Revolução na Química, que transformou ele no pai da química. E a segunda foi a Revolução Francesa, que transformou ele em um morto, Lavoisier, ele foi decapitado pela Revolução Francesa. Olha que legal, nesse momento. E aí, foi a vida e a morte dentro de uma revolução. Gente, é muito importante a gente sempre focar nessa parte, porque a gente sempre fala que a química, não tem importância na história, ou a história não tem importância na química, isso é uma grande mentira. Lavoisier, com os seus feitos na química, ele foi muito importante na independência dos Estados Unidos. Como assim? A França e a Inglaterra elas viviam em guerra naquela época. E aí o que acontecia? A pólvora fabricada pela França era de má qualidade. Então a França sempre perdia as guerras. Só que Lavoisier teve um processo de melhoramento.
dessa pólvora, ou seja, ele melhorou essa pólvora. E aí a França começou a bater de frente com a Inglaterra. O que os franceses fizeram, né, para bater de frente com a Inglaterra? Eles foram lá nos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, e deram a pólvora francesa, o que ajudou com que os americanos fizessem o quê? Que os americanos conseguissem a sua independência. Então, olha só como é que é interessante, né? Lavoisier, o pai da química, foi um dos percussores, né? Um dos caras lá que ajudaram aos Estados Unidos terem a sua independência. É muito interessante essa história, né? A gente vê que química e história têm tudo a ver. Então, não existe essa de você é de humanas, você é de exata. Você é de todas. Mas vamos falar do que interessa. Lavoisier teve como principal feito a construção da lei da conservação da massa, chamada Lei Lavoisier, que todo mundo já ouviu falar, que é aquela: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é muito interessante, mas vamos entender o que ele queria dizer com isso. O que ele queria dizer com isso? Que numa reação química, por exemplo, aqui, ó, o carbono grafite, né, grafita com oxigênio, produzindo gás carbônico, seja reagentes, produtos. Numa reação química, a massa das substâncias participantes vai ser igual à massa dos produtos. Melhor dizendo, a massa das substâncias reagentes, ou seja, o que eu tenho no início, tem que ser igual ao final, à massa do produto. Ou seja, eu não tenho perda de massa, eu não tenho ganho de massa. Eu tenho sempre a transformação, ou seja, eu tenho o mesmo valor de massa ali. Beleza com isso, gente? Então, segundo Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, então, a conservação da massa vai acontecer. E aí, de acordo com essa lei, eu tenho que fazer algo muito importante quando eu tenho uma equação, que é o que eu chamo de balanceamento da equação. O que é isso? É acertar os coeficientes, aqueles numerozinhos na frente, né? De acordo com que as quantidades de um lado sejam iguais à quantidade do outro, para que a lei de Lavoisier esteja correta, segundo ali o que a gente viu. Então, olha só, a gente tem algumas regras práticas que a gente vai ver agora. Eu tenho 4 regrazinhas aqui, que é a regra A, primeira, raciocinar, ou seja, eu vou pensar com um elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro membro e no segundo membro. Então, se eu tenho uma substância, por exemplo, que aparece várias vezes de um lado e do outro, eu vou esquecer ela. Depois disso, eu vou preferir o elemento que possua índices maiores, ou seja, daqueles que aparecem apenas uma vez, aqueles que tenham um índice maior, ou seja, aquele númerozinho embaixo maior. Regra C, escolhido o elemento, eu vou transportar os seus índices de um membro para o outro usando os seus coeficientes. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um 2 embaixo e o 3 do outro lado, eu vou colocar no 3 o 2 na frente e no 2 o 3 na frente. A gente vai ver com calma isso. E a regra D, prosseguir com os outros elementos radicais, usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. Vamos ver isso aqui na prática. Então, aqui eu vou ter 3 exemplos. Vamos ver o primeiro aqui. Bem mais simples, eu vou utilizar aqui a reação Al mais O2 formando Al2O3. Eu vou balancear a equação. A regra A é aquela que diz, eu vou escolher o elemento que aparece apenas uma vez. Então aqui, nesse caso, indifere para o alumínio ou para o oxigênio. Por quê? Tanto o alumínio quanto o oxigênio aparecem apenas uma vez, de um lado e do outro. Só que, pela regra B, eu vou preferir aquele que tem os maiores índices, os maiores números. Então, vamos olhar aqui. Ó. O alumínio não tem nada, então aqui eu tenho 1 e 2. Enquanto o oxigênio tem 2 e 3. Quem tem os maiores índices? O oxigênio. E aí, na regra C, eu vou transpor isso. Como assim? O índice de um eu vou colocar como coeficiente do outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho O2. Não é isso? Então, o 2 vai ser o coeficiente desse camarada aqui. Então, eu vou transpor o 2 daqui, eu vou jogar para o lado no coeficiente do 2. Em compensação, aqui eu tenho a LO3. Então, esse 3 aqui vai virar o meu coeficiente no lado do 2. Com isso, as quantidades de oxigênio ficam iguais, porque 3 vezes 2 dá 6 oxigênios, e 2 vezes 3 também dá 6. E agora, eu só vou acertar o que falta. Nesse caso, o alumínio. Como eu tenho
2 aqui, alumínios, vezes Al2, no total eu tenho 4. Qual é o índice que do outro lado vai igualar a 4? Como eu tenho um alumínio, 4 vezes 1, 4. Tá vendo aqui? Olha que legal. Então, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4. Como eu tenho que ter 4 de um lado e 4 do outro lado, para ser igual, 4 vezes 1, 4 alumínios. Então, eu digo que essa equação balanceada vai estar nessa forma aqui. Ou seja, essa equação agora está me respeitando a regra, ou melhor, a lei de Lavoisier. Tranquilo? Então, a gente viu um primeiro exemplo muito fácil. Vamos agora para o segundo exemplo, que é da reação CaP2O5, Ca3PO4, 2. Olha aqui, né? Aqui já fica um pouco mais complicado. Primeiro, vamos observar o seguinte. O oxigênio, ele aparece 2 vezes no reagente, uma vez no produto. Enquanto o cálcio aparece apenas uma vez e o fósforo aparece também uma vez. Então, pela regra A, quem eu vou escolher? Ou o cálcio ou o fósforo. Por quê? Porque o O aparece 2 vezes, enquanto ele aparece apenas uma. Mas, quem eu vou preferir? Cálcio ou fósforo? Segundo a regra B, eu vou preferir aquele que tem os maiores índices. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, P com 2. Aqui o P está com 1, só que eu tenho 2 aqui do lado de fora. Esse 2 lado de fora aqui do parênteses significa que eu tenho 2PO4, ou seja, então eu tenho 2P. Então o índice é 2. Enquanto o cálcio ele tem 1 aqui, só que nesse camarada eu tenho 3. Então quem tem o maior índice? O cálcio, que é 3. Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou escolher o cálcio. E aí eu vou fazer aquela transposição. Nesse camarada aqui que eu tenho 1, eu vou jogar para o outro lado 1. Vai igualar. E esse camarada que tem o 3 aqui, eu vou jogar para o outro lado o 3 na frente. Então, olha que legal. 3 cálcios, 1 vezes 3, 3 cálcios também. Então, eu igualei. Então, é só você trocar. O índice de um vira o coeficiente do outro. Beleza? Por fim, eu vou balancear o fósforo, P. E aí, o que eu vou fazer? Usando o que eu já tenho aqui, que olha como eu disse para vocês, eu tenho 2 vezes 1 que está aqui dentro. Lembrando que esse entre parênteses significa que eu tenho PO4, PO4, ou seja, 2 PO4. Então, 2 vezes 1, 2, vezes o 1 da frente. Então, eu tenho no total quantos fósforos? 2. Só que desse lado aqui eu já tenho 2 fósforos, P2. Tá vendo aqui? Então, observe o seguinte, eu já estou com os fósforos balanceados, mas até eu chegar no final, é interessante eu colocar o 1 aqui. Por quê? Porque eu posso estar balanceando errado. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chegar e observar o seguinte, na equação final, o oxigênio ficou automaticamente acertado. E aí, o que significa isso? Que eu vou usar o oxigênio para conferir. Se eu tenho a mesma quantidade de oxigênio de um lado e do outro, mesmo que eu não balanceie ele, eu vou ter a minha prova real, eu vou estar certo. Então, olha só, eu tenho 3 CaO, 3 oxigênios, mais um P2O5, 5 oxigênios. Então, no total, eu tenho 3 mais 5, 8 oxigênios, não é isso? E aqui desse lado, será que eu tenho 8 oxigênios? Eu tenho 1 Ca3PO4, 2. PO4, 2. Então, significa que eu tenho PO4 mais PO4. O4 mais O4, eu tenho quantos? O4? 2. 2 vezes 4, eu também vou ter 8 oxigênios. Então, eu tenho que, como todos os elementos estão iguais, aquela equação está balanceada. E aí, como fica o balanceamento? Eu vou ter 3CaO mais P2O5. No final, eu não preciso colocar o 1. E 1 Ca3PO4 também não preciso colocar 1. Então, eu tenho minha equação balanceada. Então, para entender como funciona, olha que legal, olha que bacana. Vamos para a próxima, que é esse exemplo aqui. Aí aqui eu vou trazer para vocês um macetinho que é bem interessante. Aqui eu fiz bem especialmente para vocês a relação do alumínio, né, hidróxido de alumínio, LOH3 mais H2SO4, formando L2SO4 mais água. Qual é o macetinho? É o macete do macho. Macho, professor, o que é isso? É a ordem. Eu vou balancear
através do macete. Essa macete aqui ajuda muito. Eu começo balanceando os metais, posteriormente eu vou para os ametais, depois eu deixo por último carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra que eu falei que o oxigênio ele vai funcionar muito como a nossa prova real, como eu fiz no exemplo anterior? Então, por isso que eu vou deixar ele para o final. Carbono, hidrogênio e oxigênio são os elementos que mais aparecem numa reação. Então, eu começo sempre pelos que menos aparecem para me ajudar. Então, vamos lá. Vamos fazer esse usando agora o macete do macho para balancear. O que eu vou fazer aqui? Então, minha equação é essa. Perceba que ela não tem nenhum coeficiente. Então, eu vou raciocinar com o metal. Quem é o metal? Alumínio. Então, vamos ver aqui. Eu tenho Al e Al2. Ou seja, como eu fiz da outra vez, eu vou fazer a mudança. O índice do 2 que está aqui vai vir para frente. Opa, cortei aqui. Do Al. Opa, peraí, estou fazendo besteira aqui. Opa, peraí, esse mouse é uma benção. Mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Alumínio 2, o índice vai para frente do outro. Então, aqui eu tenho 2Al. E aqui o Al está vezes 1, o índice é 1, não é isso? Então, 1 eu vou colocar do outro lado 1. Então, como a gente já fez anteriormente, eu só vou trocar os índices. Que legal. Balanceei o alumínio. O próximo elemento que eu vou balancear vai ser um ametal que seja diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quem é o cara diferente aqui? É o enxofre. Então, olha só. O que eu vou ter aqui? Eu tenho, nesse caso, já balanceado aqui, SO4, 3. Então, significa que eu tenho 3 S's, né? Como eu falei aqui, ó, o SO4, 3 equivale a 3 SO4. Portanto, temos quanto no total? É um SO4, mais um SO4, mais um SO4. Então, são 3 S's. Então, o índice do S vai ser 3. Então, eu vou transpor esse índice para o outro lado. Então, aqui na frente do H2, eu vou ter quem? O 3. Eu já tinha balanceado esse, por isso que eu não vou mexer aqui. Então, aqui eu vou continuar com 1. Eu vou colocar o 3 aqui. Já balancei o enxofre. Percebam que a única molécula que falta é o H2O, a nossa querida água. Então, quem eu vou balancear aqui? Na ordem, como eu não tenho o carbono, eu vou para o próximo, que é o hidrogênio. E aí, olha só, eu vou olhar para o lado que tenha todos os hidrogênios balanceados. Então, qual é esse lado? Esse daqui. Vamos com calma nessa parte. Como eu disse para vocês, o número que está fora do parêntese multiplica o que está dentro do parêntese. Então, aqui eu tenho OH3. 3 vezes 1, H3. Só que na frente eu tenho um 2. Então, esse 3, vamos lá, H e o H vezes os 2. Então, nessa molécula tem um total de 6 hidrogênios. Aqui, ó, 2 hidrogênios. Como eu tenho 3 vezes 2, também vai me dar 6 hidrogênios. Então, no total, eu tenho quantos hidrogênios? No total, eu tenho... Deixa isso aqui errado, mas vamos de novo aqui. Esse mouse é muito difícil de desenhar, gente. Era para ser um 12, tá? Mas tudo bem, vocês entenderam que é um 12. Então, eu tenho 12 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho que ter também 12 hidrogênios, não é isso? Então, se eu tenho na molécula H2, significa que a cada uma delas eu tenho 2. Então, para eu ter 12 no total, eu vou ter 6. 6 vezes 2, 12. Então, coloquei o 6 na frente, balanceei o hidrogênio. Como eu disse, o oxigênio vai ser a nossa prova real. Se tiver a mesma quantidade de oxigênio de um lado e do outro, eu tenho a equação balanceada. Então, aqui, ó, 3 vezes 2, 6 com mais 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 6. 3 vezes 4, 12. 6 mais 12, 18. Então, eu tenho que ter quantos aqui? 18 oxigênios. 3 vezes 4, 12. Com mais 6, 18. Então, eu tenho 18 hidrogênios aqui, 18 oxigênios aqui, com 18 oxigênios aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, de novo, eu tenho 3 vezes 1, com mais 2, 6. 3 vezes 4, 12. 12 mais 6, 18. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4 vezes 3, 12. 6 vezes 1, 6. 12 com mais 6, 18. Então, a equação vai estar balanceada. Essa daqui é a nossa expressão. Lembrando que
eu deixei aqui o 1, mas eu não tenho necessidade de colocar o 1, porque é implícito. O 1 vai estar sempre na frente do que eu estou sozinho. Beleza? Tranquilo? Então, a gente viu aqui o balanceamento das equações. Fechando, então, essa parte. Agora, a gente tem as classificações das reações. A reação química ela pode ser classificada, isso aqui é rapidinho, a gente vai fazer aqui tranquilão, em reações de síntese ou de adição, de análise ou decomposição, reações de deslocamento ou de substituição ou simples troca, como ela é conhecida, e reações de dupla troca ou supla substituição. E aí o que vai acontecer? Vamos ver cada caso aqui. A reação de síntese, adição ou composição, ela vai ocorrer quando duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância. Então eu tenho uma composição, estou somando. Então aqui tem um exemplozinho com um gráficozinho aqui das carinhas, para a gente tentar entender. Então eu vou ter uma carinha A, uma substância A, com uma substância B, que vão se unir para formar um composto AB. Olha que legal aqui, eu não tenho mais elas separadas, tenho apenas uma única substância. Isso vai acontecer nesses três exemplos aqui. Carbono, na forma de grafite, mais o oxigênio vai formar o CO2. Então eu tenho duas substâncias aqui, formando apenas uma substância. Detalhe importante, esse sinal aqui, ó, o delta, né, o mesmo delta da matemática, ele tem um significado muito importante na química. Ele significa que eu tenho aqui um aquecimento. Então, essa reação ela só vai ocorrer mediante a um aquecimento. Ou seja, eu tenho que colocar fogo. A mesma coisa nessa reação aqui. Então, eu tenho o enxofre mais o oxigênio formando o gás dióxido de enxofre. É bem parecido com essa reação de cima aqui, também só vai acontecer mediante a calor. Perceba que eu tenho também duas substâncias formando apenas uma substância. Essa aqui, a última, eu tenho uma reação do hidróxido de cálcio, do óxido de cálcio, formando a... Então aqui eu tenho a reação do óxido de cálcio mais a água formando o hidróxido de cálcio. Percebam que aqui tem duas substâncias, não simples como as primeiras, substâncias compostas, formando uma terceira, melhor dizendo, substância composta, ou seja, uma substância diferente. Beleza? Então, a síntese, adição, composição, ela vai acontecer quando eu tenho duas substâncias formando apenas uma substância. E aí eu tenho o contrário da síntese. Eu tenho a análise ou decomposição, que é o processo contrário. É quando eu tenho uma substância composta formando duas ou mais substâncias. Então, eu tenho a parte de uma única substância que se decompõe em mais de uma substância. E aí, eu tenho alguns tipos de decomposição, tá bom? Então, olha só, por exemplo, a gente vai ter a fotólise, que é a decomposição quando ela precisa de luz. Aqui temos a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, H2O2, que, exposta à luz, vai se decompor em água e gás oxigênio. Por isso que a água oxigenada não pode ser armazenada em lugar claro, tem que ser lugar escuro, por causa da luz. A luz vai fazer a decomposição dela. E aqui eu tenho a pirólise. Pirólise, como vocês podem ver aqui, olha o símbolo do calor aqui, é quando eu aqueço, né? Quando eu coloco no fogo. Então aqui eu tenho até as imagens. Eu tenho aqui, desse lado A, o nosso nitrato de cobre 2, que tem uma cor azul, é um sólido azul. Quando eu aqueço ele, eu tenho a decomposição, pirólise dele, formando o óxido de cobre 1, que é esse carinha aqui, esse sólido preto, o gás dióxido de nitrogênio, que é esse gás marrom aqui, e o gás oxigênio, que é um gás incolor, a gente não consegue observar, mas também está presente aqui. Então você percebe que eu tenho uma substância formando outras três substâncias diferentes. Então eu tenho uma decomposição. A outra reação é a simples troca, que também pode ser conhecida como substituição ou deslocamento. Por que eu chamo de substituição? Porque na simples troca eu vou ter aqui, como vocês podem observar, uma substância composta, né, formando aqui um casalzinho, né,
e uma substância simples, que está sozinha, que está triste. O que vai acontecer? Essa substância simples ela vai reagir com a composta, fazendo o deslocamento de um deles. Nesse caso aqui, ó, o B que vai sair. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a formação de uma nova substância composta e uma substância simples B sendo formada, ou seja, uma nova substância simples. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, do ferro em sulfato de cobre. Então, aqui o ferro é a substância simples, o sulfato de cobre é a substância composta, o ferro vai deslocar o cobre, formando ferro, né, com SO4, ou seja, sulfato de ferro, e o cobre como substância simples. Um outro exemplo é a reação do cobre como substância simples com o nitrato de prata, uma solução que a gente tem aqui no gráfico, na imagem A, justamente isso. Aqui eu tenho uma solução, esse líquido de nitrato de prata, e aqui eu tenho um fio de cobre. Após a reação acontecer, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a transformação. A solução aqui, ó, tá vendo que ela muda de cor? O cobre, ele representa sempre essa cor azulada. A gente viu na outra imagem também que o nitrato de cobre era azul. Então, o azul faz referência ao cobre na solução. E na parte que eu tinha o cobre aqui, eu tenho um sólido prateado, que é a prata. Então, olha que interessante, né? Então, eu tenho uma substância simples, uma substância composta, onde elas trocam de lugar. Eu formo uma outra substância composta e uma substância simples. Para finalizar, eu tenho a reação de dupla troca, ou dupla substituição. É quando eu tenho duas substâncias compostas trocando de lugar, formando novas duas substâncias compostas. Então, aqui ó, eu tenho A e B e C e D. O que vai acontecer? Na reação, o A vai se transformar e formar um outro produto com D, enquanto o B vai se transformar em um outro produto com C. Então, é uma dupla troca. Então, aqui, ó, coloquei aqui para vocês que eu tenho uma reação do NaCl com o nitrato de prata. Percebam aqui, né, a cor para a gente ajudar a enxergar, eu tenho uma substância composta formada entre Na e Cl e a outra entre o Ag e o Na3. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O Na vai entrar no lugar da prata e o NO3 vai entrar no lugar do cloro. São duas trocas. E eu vou formar AgCl e NaNO3. Olha que interessante, né? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Eu tenho o sulfeto de ferro 2 e o ácido clorídrico, HCl. Então, o que vai acontecer? Ó, o ferro vai substituir o hidrogênio e o cloro vai substituir enxofre. Então, eu vou formar o cloreto de ferro, FeCl2, e o ácido sulfídrico, H2S. Então, percebam que eu tenho uma dupla troca acontecendo aqui. Beleza? Esses são os 4 tipos de reação que a gente conhece: adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Então, a gente fecha agora aqui o que a gente precisa saber sobre as reações químicas e as equações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.